Bom dia, Nicole. Bom dia. Vamos lá. Já vão pegando o livro, tá bom? Pega o livro de vocês, aí no capítulo 17. Já pode colocar. Bom dia para vocês. Vamos aguardar mais gente entrar, tá bom? Coloca no mute e desliga a câmera, por favor, tá? Se quiser falar alguma coisa, sempre pelo chat. Pergunta sempre no final da aula. Vamos esperar mais gente estar entrando aí, para a gente estar iniciando nossa aula. Emily, né? Bom dia, Emily. Bianca, bom dia. Coloquem sempre no mute e desligar a câmera, tá ok? A gente está esperando mais gente na turma entrar para a gente começar. Giovana, bom dia. Cleuber, meu filho, bom dia. Coloquem no mute e desliguem a câmera, por favor, tá? Bom dia, amores. Esperar mais gente entrar. Já vão colocando aí. Manuel, bom dia. Esperando mais gente. Já peguem o livro de vocês, capítulo 17, tá bom? A gente vai dar continuidade hoje no capítulo 17. Vocês viram que a aula sempre vai estar começando às 8 horas em ponto. Então, todo mundo já vai entrando. Bom dia, Giovana. Desliguem a câmera, tá bom? E o microfone. Todo mundo vai desligando a câmera e o microfone, tá bom? Vão desligando aí, já podem estar apostos, estejam sentados, de uniforme, ok? Desliga a câmera, Cleuber. Desligar a câmera e microfone, por favor. Isso, todo mundo, para a gente conseguir interagir melhor, tá? Se tiver que escrever, escreva pelo chat, que eu estou lendo aqui o bom dia de vocês, tá bom? Aguardar um pouco mais de gente aí entrar para a gente dar início às nossas aulas. Enquanto isso, eu vou dar alguns recados para vocês. Embora o ensino médio está sabendo participar muito bem aí dessas videoaulas, mas só um recadinho para vocês. Primeiro, todas as aulas de vocês vão começar 8 horas em ponto. A gente fica esperando um pouquinho alguns alunos entrarem, porque alguns alunos entram mais atrasados. A partir do momento que tiver de 6 a 10 alunos, eu já vou dar início à nossa aula para que não percamos muito tempo aí, né? Mariana, bom dia. Bom dia, Mariana. Vamos desligar a câmera e microfone, por favor, quando forem entrando na sala. Tá bom? Ok. Então, gente, é o seguinte. Como eu falei, 8 horas em ponto, sempre a aula de vocês vai estar iniciando. Tá? Nos primeiros dias eu estou ainda esperando alguns alunos entrarem. Então, geralmente eu vou dar uma tolerância de 5 minutos para os alunos estarem entrando em sala para a gente começar, tá bom? Vocês receberam as regras, como eu falei, o ensino médio está se comportando maravilhosamente bem nessa aula, então a gente está tendo problema com vocês. Sempre estar uniformizados, de preferência sentados em uma mesa, em um local de apoio, porque às vezes a gente vai ter que escrever, hoje provavelmente não, mas enfim, às vezes a gente tem que estar escrevendo, né? Então, uma postura aí de realmente de aluno, nada que está assistindo aula aí deitado, né? Ou sentado na frente de uma televisão, tá bom? Então, todo mundo assistindo a aula de uma forma aí correta e coerente. Acabou essa aula, o final dela é 8h40. Então, acabou essa aula, 8h40, finalizou essa aula, 8h40. O que vocês vão fazer? Já vão para a próxima aula, que vai iniciar às 8h45. Então, vocês vão ter 5 minutos para se organizar, para tomar uma água, para ir ao banheiro, tá? Bom dia, Júlia Sasaki, bom dia, meu amor. Coloca o microfone no mute. Coloca o microfone no mute e desligar a câmera, tá bom? Todo mundo com o microfone no mute. Se quiser falar comigo, só vai falar pelo chat aí que eu tô vendo e vou respondendo vocês. Perguntas eu vou estar respondendo mais no final da aula, principalmente quando estiver passando slide, tá bom? As nossas aulas vão tentar ser o mais sucinto possível, ou seja, mais resumida, para vocês poderem entender de uma forma bem organizada, para vocês poderem entender. No final, eu sempre vou abrir as perguntas e, por exemplo, na quarta-feira nós temos aula dupla. Então, geralmente, a primeira aula é alguma explicação, pega às vezes um pouquinho da segunda, e a segunda aula vai ser
atividades do livro, as atividades de sala que a gente costuma fazer. Outra coisa, aula dupla. A gente vai assistir a primeira aula, a gente vai sair, vocês vão ter 5 minutos, vocês vão ver que receberam 2 links, da primeira aula e da segunda. Vocês têm 5 minutos para ir no banheiro, tomar água, se organizar de novo e vão entrar pelo segundo link da última aula aí, que vai ser da quarta-feira, que vai ser de meio-dia a meio-dia e 40, tá bom? Então não deixem de entrar. Agora já são 5 minutos, eu acho que já dá para a gente estar iniciando a nossa aula, tá bom? Então a gente vai iniciar. É lógico que alguns alunos vão estar entrando logo depois, mas em respeito a vocês que estão aqui desde 8 horas, então de parabéns, aposto aí, a gente já vai iniciar a nossa aula, tá bom? Então a primeira parte da nossa aula, daqui a pouco eu vou passar o slide, primeiro eu vou começar falando, a gente vai estar falando da questão do protecionismo. Vocês já escutaram o protecionismo na nossa revisão, tá? Isso aí está no livro, no capítulo 17 aí do livro de vocês, tá bom? A gente está falando sobre agricultura na página 35. Eu vou estar mostrando o slide daqui a pouco, mas a gente vai estar falando do protecionismo. O que é isso? Aquela proteção que os países dão, principalmente dentro da agricultura, que a gente está trabalhando essa parte da agricultura, para os seus agricultores e pecuaristas. Que tipo de proteção é essa? Eu posso, por exemplo, aumentar aí o valor dos impostos, né? Para quem? Para quem exporta. Por exemplo, o Brasil vai vender laranja para a França, um exemplo. A França ela pode aumentar o preço dessa venda desse produto, dessa laranja, né? Vai poder aumentar aí o preço dessa laranja, para chegar lá no consumidor final, para ser muito caro, o imposto sobre essa laranja, tá bom? Bom dia, Ana Clara Quirino, tá? Desligar microfone e câmera, por favor. Nós já estamos dando início à nossa aula, ainda não comecei a passar o slide, tá bom? Sempre vamos iniciar às 8 horas em ponto e a partir de agora, até a volta às nossas aulas, Lauane, bom dia, colocar o microfone no mute e desligar a câmera, por favor. Então, a partir de agora, até nossas aulas voltarem a ser presencial, vai ser esse o nosso horário. Nós temos o primeiro horário da segunda-feira, de 8 a 8h40, e temos o quinto e o sexto horário de quarta-feira, ok? Então, vão ser esses nossos horários. Vamos tentar fazer nossas aulas serem mais dinâmicas possível para vocês, tá? Então, eu estava começando a falar aqui que na página 35, nós vamos revisar hoje um pedacinho da questão do protecionismo, que é muito importante. Tá? Eu estava falando que uma das fases do protecionismo é aumentar o preço dos produtos que vão ser exportados para aquele país, principalmente dentro da agricultura e da pecuária. Por exemplo, como eu estava dando o exemplo, a laranja. Eu posso estar vendendo aí a laranja para a França, por exemplo, e a França pode aumentar muito o preço do imposto da laranja brasileira. Então, quando chega no consumidor final, a laranja brasileira vai ser muito mais cara do que uma laranja, por exemplo, produzida na França. Então, esse produto vai ser muito mais caro. É uma forma de eu proteger meus agricultores, né? E outra forma é através do subsídio. O que é o subsídio? Ajuda aí em dinheiro que eu vou estar dando, né, para os meus produtores. Eu posso dar essa ajuda, ou eu mesmo dou, ou eu ofereço empréstimos a baixíssimo valor. Todos os países do mundo praticam protecionismo, praticamente todos que mexem com a agricultura, um com maior intensidade. Bom dia, quem está entrando agora, a favor de desligar o microfone, tá? E a câmera. E a gente já está começando a nossa aula aqui, tá bom? Falando aí página, como eu falei, na página 35 sobre o protecionismo, tá bom? Então, aí eu vou aplicar essa regra, vou estar dando a questão do dinheiro, né, emprestando ajuda muito baixa ou mesmo oferecendo para os meus agricultores. O que acontece isso? Quando esse agricultor, mesmo se o meu outro país lá está aplicando a questão do valor do imposto mais alto, o meu agricultor, ele vai estar com o dinheiro injetado. Então, ele nunca vai perder. Ele vai poder oferecer esse produto muito mais barato e mais competitivo no mercado nacional. Então, essa é uma forma que usa-se de proteger. Dentro dessa proteção, cria-se a OMC, né? Então, esse órgão ele é responsável por quem, gente? Por fiscalizar. O Brasil mesmo já reclamou várias vezes dos Estados Unidos, do protecionismo dos Estados Unidos dentro da OMC, tá bom? Então, bom dia. Tá bom? Bom dia quem está entrando. Microfone desligado e câmera desligada, por favor. Tá? Moisés, bom dia. Então, tudo certinho. Então, a gente vai começar agora já com slide, tá bom, gente? Agora já temos
10 alunos aí. Nós vamos estar começando aí com o slide, prestem bastante atenção. Depois eu vou estar passando aqui para mim, tá bom? Para que vocês possam, para que eu possa estar explicando aí mais a matéria, reforçando mais a matéria com vocês, tá bom? Então, a primeira parte do slide, como eu disse para vocês, nós vamos estar falando exatamente sobre a questão aí do protecionismo. Então, as principais maneiras de um país aplicar o protecionismo, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, primeiro aí, como está no slide, instituir pesados impostos sobre os produtos importados, como eu falei. A laranja, por exemplo, eu posso colocar aí um imposto muito alto sobre aquela laranja que está chegando no meu país. Então, esse imposto, né, ele vai ser tão alto que quando eu for chegar o produto ao consumidor final, minha laranja vai estar muito mais cara do Brasil do que a própria lá francesa que eu dei o exemplo. A outra forma que eu já falei para vocês é oferecer subsídios aos produtores locais. Né? Como é isso? Dinheiro, ofertando dinheiro. É para os pequenos agricultores? Claro que não, são para os grandes agricultores e pecuaristas que estão inseridos aí dentro do agronegócio, né? Principalmente aqueles que visam a exportação. Então, é uma forma de eu proteger esses agricultores. Se deu algum problema lá com a saca do arroz, né? Ou então, enfim, com o quilo lá da laranja, se deu algum problema aí, o que acontece? Eu consigo reverter isso com o dinheiro que eu investi nele. Então, quando ele chega lá no outro país, ele vai conseguir ser muito mais competitivo, ok? Nós vamos ver um vídeo sobre a Organização Mundial do Comércio, sobre a OMC, para vocês entenderem um pouquinho essa questão, ok? Vamos lá então para o vídeo. Gente, eu vou parar um pouquinho o vídeo, porque tem colegas de vocês mandando convite para estar entrando na sala, então a gente vai ter que parar um pouquinho o vídeo, tá bom? Para aceitar esses convites. Bom dia, quem está entrando aí, bom dia, tá bom? Desligar microfone e câmera. Nós já estávamos passando o vídeo, a gente parou um pouquinho aí no slide para passar esse vídeo, tá bom? Vamos continuar passando o vídeo para vocês, explicando aí o que é o OMC, Organização Mundial do Comércio, ok? Vou voltar aí no vídeo. Bom, vamos estar voltando aqui no vídeo. Agora eu não vou parar mais, os colegas que mandaram convite só vão ver depois, que acaba que eu tenho que voltar esse vídeo, tá? Vamos continuar.
nós vamos ter que diminuir novamente o slide, enquanto que a gente vai vendo isso, eu vou falando com vocês. Então, a OMC ela é criada em 1995 para substituir a GAT. Quem entrou agora, por favor, desligar o microfone e a câmera. Tentar entrar, gente, sempre pelo menos até 8h10, porque provavelmente vocês vão entrar, eu vou estar passando o slide, e para estar passando o slide, eu não tenho como estar aceitando aí o pedido de vocês. Então, vou parar um pouquinho o slide, vou só falar um pouquinho aí da OMC, então, criada em 1995, para substituir a GAT, né? Então, a GAT, ela é criada exatamente... Bom dia a todos que estão entrando. Favor, colocar o microfone no mute e desligar a câmera de vocês, ok? Já passei um trechinho aí do slide, a gente estava falando sobre a questão do protecionismo, né? Subsídios e aumento aí dos encargos de impostos para quem exporta principalmente produtos agrícolas e pecuária, né? Por exemplo, a carne, tá bom? E estávamos falando agora um pouquinho aí sobre a OMC, que foi criada em 1995 para substituir aí a GATT, né? Que era um acordo aí geral de tarifas. Então, a OMC, como vocês viram, as duas principais bases da OMC seria o quê? Seria exatamente essa questão do subsídio, né, do protecionismo e do subsídio, as chamadas barreiras alfandegárias, que é essa questão do aumento dos impostos. Então, a OMC, ela serve para isso. O meu país não está gostando daquilo, vai lá e reclama. Como eu falei para vocês, quem estava aqui desde o começo da aula, como eu falei para vocês, o Brasil já reclamou algumas vezes dos Estados Unidos já reclamou do Brasil, entre outros. Então, pode-se reclamar, achar que o país está empregando muitos subsídios ali sobre os seus produtos, né, dando muito dinheiro para as indústrias, aumentando demais os seus impostos sobre os produtos importados. Para quê? Para proteger ali o seu comércio local, tá bom? Então, quem entrou agora, é só um lembrete, gente, a nossa aula sempre vai estar começando às 8 horas em ponto, vai estar se encerrando às 8h40, tá bom? Então, procurem entrar um pouco mais cedo, eu sempre estou dando 5, eu agora estou vendo que vocês a 10 minutos de tolerância antes de começar a passar o slide. Por quê? Porque quando eu estou passando o slide e vocês mandam o convite, aí eu não tenho como parar o slide, então eu tenho que parar o slide para receber o convite. Então, quem entrou agora, bom dia. Vamos colocar aí Jamile, né? Bom dia, Jamile, meu amor. Colocar o microfone no mute e desligar a câmera. Quiser falar comigo, fala pelo chat. Perguntas eu vou estar abrindo no final, também pelo chat, tá bom? Então, agora, nós estamos falando aí sobre o GAT. Desliguem o microfone, por favor. Desligar o microfone e a câmera, por favor, tá bom? Não deixem ligado, porque senão vai dar interferência aqui na nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Temos 15 alunos aqui. 8 a 8h40, encerrou, deu 8h40, eu encerrei a aula. Vocês já entram no próximo link que o professor já, depois de 5 minutos, vocês vão ter os 5 minutos para tomar água, para ir ao banheiro, enfim, para fazer o que vocês quiserem. E depois de 5 minutos, 8h45, vocês já podem estar entrando na outra aula, que o professor já vai estar encerrado a dele e já vai estar se caminhando para outra aula. Outra coisa, essa nossa aula só é pelo Meet. Essa nossa aula, como eu estou transmitindo da minha casa, não vai pelo YouTube, tá? Então, não vai pelo YouTube, só o Meet. A gente está gravando essa aula. Por exemplo, eu perguntei alguma coisa, o aluno vai ganhar 0,5 décimo ou 1 ponto. Então, às vezes, na hora não dá tempo de anotar, mas vai estar gravada a aula, eu vou lá ver para depois estar acrescentando. Porque toda vez que a gente fizer dinâmicas com atividades, é lógico que vai estar valendo alguns pontinhos aí para vocês, para a gente estar somando aí. É como se fosse aquele nosso teste semanal, mas de uma forma oral, né, mais prática. Então, agora a gente vai voltar para o slide para a gente ver um pouquinho aí dessa questão da GAT, que a gente acabou de ver o vídeo, tá? Então, a gente vai ver também a questão aí do que significa. Costuma cair em prova? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tá caindo nas provas de vestibular, às vezes aí tá caindo bom dia para quem tá pedindo aí para entrar agora, tá? Bom dia. O Igor, é isso? Igor Araújo, bom dia. Colocar o microfone no mute e desligar a câmera, ok? Essa vai ser sempre a nossa regra. Quando precisar que vocês liguem a câmera, eu vou estar falando. Tentar entrar também um pouco mais cedo, tá bom, gente? Porque eu começo a passar o slide, não tem como ficar diminuindo ali a tela de vocês o tempo todo para ficar aceitando. Aí tem mais aluno agora, vamos aceitar agora o aluno, então aguardem um pouquinho os colegas, tá? Porque a gente vai ter que, às vezes, ficar fazendo aumentando e diminuindo. Bom dia, Antônio. Favor, desligar o microfone e a câmera, tá? Nós estamos aguardando um pouquinho, daqui a pouco a gente entra no slide de novo. Pessoal, quem está entrando agora, mais uma vez, a aula de vocês começa 8 horas em ponto.
tenta entrar pelo menos até 8h10, porque depois disso a gente vai estar passando slide. Agora eu já passei um vídeo para os colegas que já estavam aqui sobre a OMC, tá bom? Então, aí eu tenho que acabar diminuindo o slide, tirando do vídeo, para poder aceitar vocês, ou então vocês vão ter que ficar esperando até eu tirar do slide de novo, tá bom? Então a gente vai continuar com um slide sobre a OMC, né, a antiga GATT, tá bom? Então aí vocês estão vendo, Organização Mundial do Comércio, OMC. Então ela é criada para substituir o GATT, como eu falei para vocês, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então tinha a GATT, que era exatamente uma forma de poder aí fazer com que o comércio fosse mais leal, né? Não houvesse uma discrepância tão grande, porque a gente sabe que na época lá dos europeus, né? A gente sabe que na época dos europeus eles eram uma discrepância muito grande. Por quê? Porque eles conquistavam nossa terra, pegavam aquelas riquezas e iam vender em outros locais, mas depois não, depois como acaba essa era das grandes navegações, começa a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, os europeus começam a se enfraquecer, quem começa a se destacar é os Estados Unidos, né? Então quem começa a destacar é os Estados Unidos, e aí tem que regularizar esse comércio, como por exemplo, depois lá no terceiro ano vocês vão ver, o ouro tinha um grande peso, depois os Estados Unidos ele acaba conseguindo fazer a paridade aí do ouro com o dólar estadunidense, e o ouro acaba perdendo a importância que tinha no comércio, e quem realmente ganha grande importância é o dólar, não existem outras moedas também que têm importância. Entrou em funcionamento em 1995, são termos, são coisas que vocês têm que saber para a minha prova, para vestibular, para o Enem, para o PAS. Então, assim, tem alguns alunos estão preocupados exatamente se a gente está preparando vocês aí para o PAS, se a gente está preparando vocês para os vestibulares. Sim, gente, todo esse conteúdo que vocês veem não é só para ser cobrado em sala, tá? Esse conteúdo também é para ser cobrado em vestibular, eles são cobrados, na verdade. Espaço oficial para debater o sistema multilateral do comércio mundial. Então, eu vou debater, eu vou poder questionar por que você aumentou seus impostos assim sobre a carne? Qual é o propósito disso? É proteger o protecionismo? Se a OMC tem que tentar combater esse protecionismo, então eu posso ir lá e reivindicar, e aquele país tem que se explicar o porquê, né? Discute a liberação do comércio mundial. Então, assim, o comércio mundial, vocês sabem que com a globalização, vocês estudam globalização no ano, enfim, com a globalização, e vão estudar no terceiro, o comércio mundial ele é muito interligado, né? Os países, eles negociam entre si, eles compram, eles vendem, então é um negócio muito grande aí entre si. E redução das tarifas alfandegárias, que foi o que eu falei para vocês. Então, há sempre aquela proposta de que eu possa reduzir e ajudar o meu outro país, né? O outro país que tem comércio comigo. Exemplo, a China é um país que tem negócio com a maior parte dos países do mundo, mas até o fluxo de negócio da China é maior, inclusive, ou pelo menos era maior do que qualquer outro país. Agora vamos lá para o livro de vocês. Nós vamos começar a falar aí sobre os problemas ambientais. A gente vai sair um pouquinho do slide, da página 37, só para a gente fazer uma introdução aqui, tá, gente? Da página 37 aí do livro de vocês, tá bom? Então, existem aí diversos problemas ambientais. A gente sabe disso, vocês discutem isso, vocês escutam o termo sustentabilidade desde que vocês estão lá no sexto ano. Aliás, antes do sexto ano vocês escutam. Eu consigo promover o desenvolvimento, mas com equilíbrio. Então, quando eu falo, e principalmente nessa questão de sustentabilidade dentro da agricultura, eu não estou falando que a agricultura tem que parar. Eu não estou falando que a agricultura não possa existir, não é isso. É uma forma que eu possa fazer a agricultura e não haver tanto impacto assim no ecossistema. Porque a agricultura, a gente sabe, e vocês sabem disso, causa um grande impacto no ecossistema. Então, é uma forma de eu poder harmonizar isso daqui. Então, por quê? Porque se a gente for pensar, grande parte da agricultura mundial, ela é feita para quê? Para exportar, para vender e para lucrar. Hoje nós temos hectares aí, embora existiam, já vocês estudaram esse ano, algumas teorias, né, que propõem que ia faltar alimento. A gente sabe que não falta alimento. Tem alimento capaz de conseguir alimentar toda a população mundial, né? Nós temos aí 200 milhões de hectares aproximadamente,
no mundo e capaz de alimentar todos. Mas nós vivemos num país capitalista, nós vivemos num mundo praticamente todo capitalista. Então, só vai se alimentar quem tem dinheiro para pagar. Então, grandes aí latifúndios que são herança do colonialismo, eles são voltados para quê? Para exportação. Então, isso acaba causando, de uma certa forma, grande impacto na natureza. Então, o que se propõe é sustentabilidade. A gente vê tanta discussão, tanto aqui no nosso país como nos outros países do mundo, né, dessa questão da questão da erosão, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, da questão da destruição aí de áreas ou áreas impróprias, improdutivas, que são utilizadas apenas para especulação, como vocês já estudaram nesse capítulo. Então, acaba que é bem prejudicial isso daí. Então, aí, eu tenho aproximadamente no mundo 7 bilhões aí de pessoas, né? E aí, dentro desses 7 bilhões de pessoas, eu tenho que alimentar todo mundo, entre aspas, como eu falei, tem muita gente aí que ainda passa fome, né? E eu tenho aí algumas características dentro da agricultura que vão estar prejudicando, como, por exemplo, o desmatamento, a gente vai ver as queimadas, entre outros. Então, a gente vai voltar para o slide agora. Vocês vão estar pegando o livro de vocês, pode acompanhar pelo slide, né? Mas depois, só para vocês darem uma lida depois do livro de vocês aí, a parte do desmatamento, tá bom? A parte do desmatamento a gente vai estar vendo agora, aí no slide de vocês, ok? Então, a gente vai estar vendo um pouquinho dessas partes aqui. Eu coloquei aqui no slide somente alguns dos principais tópicos de cada um. Então, os problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas, nós temos o desmatamento. Então, as principais causas, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas, né, para Alimentação e Agricultura, entre 2000 e 2010, 13 milhões de hectares de floresta foram retiradas, né? Usados especialmente por quem? Agricultura e pecuária, principalmente na América e na África, ok? Além de, lógico, esse desmatamento muitas vezes ocorre também, por quê, gente? Pela questão dos madeireiros. Então, as madeireiras também podem estar ali prejudicando. Então, esse desmatamento, ele acaba sendo feito de uma forma aí, como é que eu falo? Sem fiscalização. A gente vê aqui na Amazônia brasileira, por exemplo, muitas críticas que dizem que derrubam grande áreas de floresta para quê? Para fazer pasto para o gado. A gente vai ver também que acaba que esse pasto vai impactar também na questão do empobrecimento do solo e da erosão nos solos, tá bom? Então, primeiro, as principais causas, vamos lá, a expansão das fronteiras agrícolas em busca de aumento na produção. Então, eu vou querer expandir a minha fronteira, eu vou querer ir além dessa fronteira, né? Principalmente aí no mundo periférico, tá bom? Então, principalmente no mundo periférico. Depois eu tenho novas tecnologias que permitem o cultivo em locais anteriormente descartados para sua produção. Um exemplo que a gente tem aqui em Brasília, eu sempre dou esse exemplo para vocês, em Brasília não, no Centro-Oeste, vamos dizer assim, o solo era muito pobre. Então, esse solo do Centro-Oeste era um solo extremamente pobre. Só que esse solo, ele foi inserido nele, através da Embrapa, a Embrapa estudou, cal, simplesmente misturou cal, e fez com que esse solo ficasse mais fértil. Então, o que acontece? Eu consigo produzir em maior quantidade aqui dentro do nosso país. Então, produzindo com maior quantidade, principalmente na região centro-oeste, eu começo a expandir a fronteira agrícola. Então, o cerrado brasileiro, né, que é aqui a nossa vegetação natural, o cerrado aqui do centro-oeste, começa a perder espaço para quê? Para as grandes plantações de soja, principalmente para exportação, né? Soja principalmente. Então, eu tenho aí, além da questão da criação dos animais no centro-oeste, que eu tenho principalmente aquela área do Mato Grosso, Pantanal, tá bom? Novas tecnologias que permitem cultivo em locais anteriores, já falei, atuação de corporações internacionais. Só para voltar nas novas tecnologias, a gente também pode falar das sementes modificadas, né? A gente pode estar falando aí da questão das sementes modificadas geneticamente, que consegue fazer com que, por exemplo, a uva, hoje eu tenho produção, vocês já viram, de uva no Nordeste brasileiro. Então, essas sementes são modificadas, acabam conseguindo se adaptar a climas que até então não conseguiriam. A uva, por exemplo, ela seria produzida onde eu tenho um clima subtropical, né? E, no entanto,
essa uva eu consigo produzir aí num clima tropical tipo, enfim, até semiárido ali naquela parte do Nordeste, tá bom? E por fim, a atuação de corporações internacionais que eliminam sistemas produtivos locais. O que é isso? Muitas vezes, aqui no Brasil, às vezes acontece na floresta amazônica, mas, por exemplo, na ilha de Madagascar, tá? Tem uma tribo específica lá na ilha de Madagascar, na África. Essa tribo, por estar numa ilha, exatamente pela questão de estar ali presos, pode-se dizer assim, de estar ali vivendo naquela ilha, eles não têm muita opção de renda. Então, quando chega uma grande corporação e oferece a eles uma quantidade de dinheiro, não muito grande, mas uma quantidade de dinheiro, o que eles fazem? Eles começam a derrubar as árvores ali. E árvores, extremamente por ser uma ilha, exatamente ser um pouco mais isolada, enfim, existiam plantas endêmicas que só existem ali, animais também que só existem ali. Então, começa a haver aí uma questão de devastação ali daquela área, tá bom? Então, a atuação de corporações internacionais. Aqui no Brasil também, às vezes está acontecendo isso aí na Amazônia brasileira, tá? Então, vamos pular para a próxima aqui. Nós temos as queimadas. A queimada, por exemplo, no Cerrado brasileiro, ou em outros locais. Muitas vezes a queimada acontece de forma natural. O que seria essa queimada natural? Vai se queimar aquela vegetação exatamente para se renovar o solo. Isso seria uma queimada natural. Só que nós sabemos que não existem somente queimadas naturais, né? Eu vou haver aí outros tipos de queimadas, né? Aquela queimada artificial. Então, em 2011, os Estados Unidos registraram uma área queimada total de 3,2 milhões de hectares, a maior marca da sua história até então. Então, o que leva aí a questão do impacto ambiental? Primeiro, empobrecimento dos solos, né? As consequências que eu tenho nisso aí. Eu vou ter o empobrecimento do solo, perda de biodiversidade, eu vou ter a poluição atmosférica, porque se polui muito, né, a emissão dos gases poluentes com essa queimada é muito grande, e erosão e assoreamento dos rios. Né? E a gente vai estar trabalhando na próxima aula com a questão da erosão, do assoreamento dos rios. Né? O que é isso? A erosão, ela nada mais a erosão acontece de forma natural, a gente vai estar vendo, mas também tem aquela que é amplificada pelo homem. Né? E o assoreamento dos rios, por quê? Quando há erosão, há o quê? Uma descida ali, pode-se dizer, de sedimentos, de pedaços ali, de partículas de rochas, enfim, de solo, pode-se dizer assim. E vai para onde? Vai geralmente para os leitos aí dos rios, enchendo aquele rio ali de terra, né? Ou aquele rio pode se findar de uma vez ou pode ficar bem mais raso. Então, as queimadas também são extremamente prejudiciais, né? Então, vou empobrecer o meu solo ele vai chegar uma hora que ele não vai ter mais como eu estar plantando nele. Então, vou ter que abandoná-lo, tá bom? Aí, no próprio livro de vocês, depois vai estar falando que aqui no Brasil, aproximadamente 75% das emissões de gases nacionais, de gases do efeito estufa, é feito por essas queimadas aí. E como eu falei, assoreamento e dos rios aí, tá bom? Vamos para a próxima aqui, erosão. Gente, eu vou só falar rapidamente aqui da erosão, vai ser nosso tema da próxima aula, e vou estar abrindo para as perguntas, tá? A gente tem aqui mais 5 minutinhos de aula, eu também quero dar algumas orientações para vocês. Tá bom? Então, só para falar um pouquinho da erosão, como está falando aí, cerca de 10% da superfície terrestre, todo está simbolizando aproximadamente 1,5 bilhão de hectares, já foi irreversivelmente degradados por processos erosivos. O transporte da terra solta para regiões mais baixas do terreno forma erosão. Então, eu vou encerrar aqui o slide, vou voltar para vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, e vou dar alguns recadinhos aí para vocês, tá bom? Enquanto eu vejo se vocês perguntam, tem alguma pergunta. De novo, para quem chegou depois, as nossas aulas vão ser sempre na primeira aula de segunda-feira e as duas últimas de quarta-feira. Tentem estar pontualmente às 8 horas, que é a hora que nossa aula vai começar todos os dias, pontualmente às 8 horas. Sempre quando entrar, desliga o microfone e a câmera. Quando tiver que falar, fale pelo chat, que eu vou estar vendo aí o que vocês estão falando, ok? Vai ter dia que nós vamos fazer algumas dinâmicas, aí eu vou pedir para ligar a câmera, mas aí eu vou estar orientando vocês como.
Hoje, a partir de 2 horas, de 14 horas, eu vou estar liberando para vocês lá o roteiro dessa nossa aula e esse slide, que eu ainda não passei todo, mas o slide eu também vou estar liberando. As nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Mas elas estão sendo gravadas e assim que der eu vou estar disponibilizando essas aulas para vocês. Vamos lá, Júlia. Então, na OMC, os princípios tipos tratados vão ser o protecionismo e o subsídio? Sim, esses são os principais focos da OMC, né? Mas é lógico que ele também quer regulamentar, Júlia, o comércio em geral, né? Ou como assim? Ajudar os países, principalmente aqueles países menos desenvolvidos, a conseguir aí ter uma certa concorrência, né? Uma concorrência mais leal no mercado mundial, tá bom, Júlia? Outra coisa que eu queria falar para vocês, a questão do YouTube, como eu falei, por não estar na escola, não vai estar sendo transmitido por YouTube, só está sendo transmitido por aqui. É, Saiu, deu 8h40, eu encerrei as nossas aulas, vocês saem, vocês têm 5 minutos para se preparar, para tomar uma água, para ir ao banheiro, enfim, para fazer o que vocês quiserem na casa de vocês. Depois vocês, quando for 8h45, já estejam entrando lá, que o professor já vai ter encerrado a aula dele, já vai estar entrando também na outra turma. Esse link que foi enviado para vocês, ele vai ser utilizado toda semana, nós sempre vamos entrar nessa mesma sala, tá bom? Para termos aulas. Nós temos aula dupla na quarta-feira, tá? Eu vou organizar da melhor forma possível para ficar mais dinâmico aí pra gente, tá bom? Se eu tiver alguma orientação para nossa aula lá de quarta-feira, eu vou estar passando essa orientação para vocês lá no nosso roteiro. Então, hoje, às 2 horas, eu vou estar liberando para vocês roteiro e slide para que vocês possam revisar aí o nosso tema, tá? Então, toda dúvida que vocês tiverem, pode estar me perguntando, tá? Outra coisa, saudade de vocês, espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam estudando, tá, gente? Vamos estudar, não vamos deixar aí para depois, né? Porque depois não tem nem como. Então, para que vocês continuem estudando, continuem com a postura de vocês, vocês estão de parabéns. Tem um grande número de alunos aqui da turma de vocês. Continuem assim, acordem cedo, sejam pontuais, criem uma rotina, estudem, como eu falei, sempre sentados, principalmente próximo a uma mesa e, enfim, algum local que vocês possam apoiar para quando formos fazer atividade, vocês consigam fazer. Essa é a nossa aula de quarta-feira, provavelmente, o primeiro momento eu vou estar dando explicação. O segundo momento, a gente vai estar fazendo atividades juntos. Vocês vão estar fazendo atividade de sala, assim como a gente faz na aula presencial, e eu vou estar corrigindo essa atividade com vocês, certo? Outra coisa, aula dupla. Vocês vão entrar no primeiro link, a primeira aula. Tem aquela tolerância de 5 minutos. Nós vamos sair dessa primeira aula, vocês têm 2 links. Vocês vão entrar no segundo, depois de 5 minutos, que é aquele momento que eu já falei para vocês lá, beber água, descansar, enfim, fazer as coisas que vocês têm para fazer. Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Também saudade, Júlia, de todos vocês, na verdade, né? A gente tem saudade de estar ali presente dentro da sala de aula. A gente nunca pensou que ia viver aí um momento de tanto tempo separados de uma aula presencial, né? Então não esqueçam, gente, continue estudando, tá? Muito obrigada pelo prestígio, pelo comportamento de vocês. Anotem dúvidas que forem surgindo, tá bom? Tem gente que tá chegando. Ah, Valéria. Oi, Valéria. Estamos encerrando agora aqui, tá? Os meninos se comportaram muito bem, então todos de parabéns, tá bom, gente? Então, agora vocês vão estar saindo dessa aula, tá? Vão ter 5 minutos para estar entrando aí na próxima aula. Então, um bom dia.